Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas e é muito fácil para você participar. É só ir até o nosso Instagram, @LeandroRuschel, nas quintas-feiras, quando abrimos uma caixinha, e enviar o seu questionamento. Antes de responder as perguntas selecionadas da semana, vamos recapitular aí os principais acontecimentos desses últimos dias. É até difícil de resumir algumas coisas importantes que aconteceram ao longo dos últimos dias, porque são várias decisões, várias situações que estão mudando a estrutura geopolítica completamente, profundamente, com implicações de curto, médio e longo prazo. Talvez o aspecto mais relevante é a mudança da posição dos Estados Unidos, em que há uma busca por se isolar mais em relação ao resto do mundo e por questionar, por modificar a postura de envolvimento em outros conflitos ao redor do planeta, mais especialmente lá na Europa, o que os europeus estão tratando como uma verdadeira traição. Mas o fato é que a OTAN já estava em crise há muito tempo e hoje há uma percepção por parte do governo Trump que ela não atende aos interesses americanos. E o principal desdobramento disso no curto prazo é o cenário da guerra da Ucrânia, em que claramente o governo Trump quer buscar um acordo de paz, encerrar logo o conflito, e os europeus, por um motivo ou outro, buscam estender esse conflito, supostamente para melhorar a situação da Ucrânia e garantir a segurança da Ucrânia nesse acordo de paz, mesmo que seja entregue alguns territórios que já estavam sob controle russo há mais tempo, até mesmo antes do conflito, mas também há outros interesses aí por trás, como a manutenção da Ucrânia como uma espécie de buffer, em relação à Europa e à Rússia, que os europeus enxergam como uma ameaça existencial. Esse movimento produziu uma sinalização, uma decisão, melhor colocando, de rearmamento da Europa, anunciada pela presidente da Comissão Europeia, um investimento de quase 1 trilhão de euros, mas a gente sabe que isso tem uma curva para acontecer e isso vai provocar mudanças profundas na Europa. Vai ser muito difícil uma Europa que busca uma economia de guerra, que é basicamente o que eles estão falando, manter políticas verdes, e toda a estrutura de funcionamento da economia que, em última análise, foi responsável pela estagnação econômica do continente, entre outras coisas. Então, talvez esse seja o fato mais importante da semana e terá desdobramentos para os próximos anos e décadas, dependendo de como isso se desenvolver. Nós teremos também uma mudança profunda na forma que os países se relacionam em termos econômicos. O governo Trump deixou claro que os Estados Unidos não querem mais, de uma certa forma, subsidiar o resto do mundo em termos de déficits comerciais gigantescos, em troca de uma aceitação do dólar como uma moeda de reserva global. Não que eu acho que isso vá mudar, mas há necessidade de um novo equilíbrio, até porque nós estamos falando do final de um grande ciclo de crédito, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Acho que as decisões que envolvem a questão militar também têm a ver com isso, porque é a principal linha no orçamento americano. E agora, com os déficits crescendo e o endividamento começando a sair do controle, com o pagamento de juros superando, inclusive, os gastos militares, talvez essa realidade se imponha. Há uma percepção na administração Trump que isso é sim uma ameaça existencial. Eu fiz alguns vídeos ao longo da semana explicando melhor a situação. Se você quiser observar, é só dar uma olhada no nosso canal no YouTube, que estão lá os vídeos com os comentários. Também fiz alguns vídeos especiais, um pouco mais longos, um pouco mais completos, apenas para os membros do nosso canal do YouTube e também para os nossos assinantes no X. No Brasil, nós tivemos uma sinalização de corte de impostos de importação para supostamente debelar a alta dos preços. Corte de impostos é sempre algo bem-vindo, mas nesse caso específico é apenas pirotecnia
do regime, né, em que você busca sinalizar que está fazendo alguma coisa para resolver um problema, mas que na prática não vai resolver nada, porque desses itens em que os impostos foram cortados, a maior parte já é produzida quase que integralmente no Brasil ou é importado do Mercosul, em que a alíquota de importação já é zero, né. O corte de preço mesmo seria alcançado através de diminuição ou isenção de impostos federais internos, né, não impostos de importação. Obviamente que o problema da inflação no Brasil é produzido primariamente pela expansão ilimitada dos gastos públicos, que puxou o PIB, mas se você tem a expansão dos gastos do governo sem, né, um crescimento baseado numa estrutura da economia, ou seja, é um crescimento que não tem base, você vai ter inflação, e é exatamente por isso que desmancha, derrete a popularidade do descondenado. E ele já disse que pode tomar medidas heterodoxas, né? O que seria horrível, porque elas nunca dão certo. Em relação ao que funcionaria, basicamente você cortar gasto público, aumentar a eficiência do Estado, que é exatamente o inverso da agenda socialista deste governo. Ou seja, a única maneira do Brasil sair desse atoleiro em que ele se encontra é através de uma mudança de governo, né? Não há outra possibilidade. E esses foram os principais fatos da semana, né? Mas com muitos desdobramentos, nós vamos tentar responder alguns aqui nas perguntas que envolvem esses últimos acontecimentos. Então, vamos em frente para responder essas perguntas. A Gleisi Hoffmann vai tentar interferir na Selic? Olha, ela tem sido uma crítica voraz aí da política do Haddad, né, porque ele não estaria promovendo uma expansão dos gastos suficiente, né, apesar da gente estar vendo seguidos déficits e isso provocando inflação. Então, o que nós podemos esperar da Gleisi Hoffmann é o pior, né, porque ela é de uma das alas mais radicais do PT, ela é uma chavista, então, obviamente que ela não tem poder direto sobre a Selic, mas é uma voz no governo que vai se apresentar sempre em defesa daquilo que é o pior, daquilo que é mais autoritário, daquilo que é pior para a economia. E agora, né, surge a possibilidade de Boulos ser o ministro. Então, o que parece estar acontecendo é uma radicalização do governo. O Lula está desmanchando aí a olhos vistos. As pessoas perdem o poder de compra, né? A economia, apesar do crescimento, ela gera um cenário em que as pessoas não conseguem fechar as contas no final do mês. E isso gera insatisfação, né? Sem contar todos os outros problemas, como a violência disseminada nas cidades e o fim, né, de qualquer combate à corrupção com a manutenção de perseguição política, censura e tudo mais, né, e julgamentos políticos como o do próprio Bolsonaro. Então, uma série de motivos faz com que o PT entre nesse modo de cerco, que nós já vimos durante o governo Dilma e depois durante o seu impeachment, e parece que eles se preparam para uma eleição em que eles querem radicalizar, né? Basicamente é isso. Qual efeitos negativos da taxação dos Estados Unidos para o Brasil? Bom, os efeitos em relação ao Brasil são limitados, né? Hoje o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Eu acho difícil que haja uma movimentação mais agressiva dos americanos em relação ao Brasil, porque é um dos poucos países que os Estados Unidos têm um superávit comercial. E até o momento, tirando a questão do aço, que é uma questão que envolve principalmente, né, o problema chinês, que está despejando aço abaixo do custo de produção no mercado há muito tempo, o Brasil está sendo beneficiado, porque essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, principalmente, gerou uma abertura de espaço para os produtos que estão na pauta de exportação do Brasil, especialmente os produtos agrícolas, né? E com a taxação por parte da China em relação a produtores americanos, o produtor brasileiro pode exportar mais para a China e ocupar esse espaço, né? Então, até o momento, o saldo é positivo para o Brasil. Mas nós vamos ter que esperar cenas do próximo capítulo. Por que Trump está colocando tantas tarifas? Esse é o caminho certo? É uma ótima pergunta, né? Claramente, o Trump tem uma visão de que não há um equilíbrio justo em relação aos Estados Unidos no comércio internacional. E, de uma certa forma, ele tem razão, né? Se bem que também é uma vantagem americana grande em relação à manutenção da reserva global, né, que é o dólar. Então, nos últimos 70 anos, pelo menos, 80 anos, o negócio ou o acordo foi tácito no seguinte sentido, né? Eu imprimo dinheiro, pago você aqui com esse papelzinho colorido e você me dá
os bens e serviços que os Estados Unidos precisam a um preço mais baixo. Eu vou manter déficits na balança comercial, eu vou ser beneficiado por preços mais baixos e pela utilização do meu papel pintado, né? Claro que não é apenas um papel pintado. Por trás disso tem toda a capacidade americana, né, de criar negócios, de manter a ordem global e a capacidade militar, né? Isso parece ser um arranjo bom para os dois lados, ou foi bom para dois lados por muito tempo. Porém, agora a gente tem uma situação de desindustrialização sistemática nos Estados Unidos, de aumento exponencial do endividamento, em parte causado por esse desequilíbrio comercial, e uma desconfiança cada vez maior em relação ao resto do mundo, especialmente em relação à China. Esse cenário, né, de países negociando com o que eles têm de melhor, né, produzindo, seguindo a sua vocação, e com isso aumentando a eficiência do mercado, do globo, é algo muito interessante. Realmente é o caminho para a prosperidade, só que depende de uma visão parecida em termos de valores, né? Se você tem cada vez mais diferenças em termos dos valores nessa estrutura global, você vai ter uma dificuldade em manter esse arranjo sem que você, por exemplo, empodere uma força como a China, que tem claro objetivo de dominar, né, o resto do mundo e o próprio Estados Unidos. Então, o cenário mudou. Eu, particularmente, não sei se esse caminho de imposição de tarifas, e especialmente da forma que o Trump está fazendo, é o melhor caminho. O resultado pode ser o inverso, né? Pode ser alguma grande certeza que gere algum colapso no mercado e aí ele perca poder político, pode ser uma onda de inflação, pode disparar uma série de outros conflitos. Então eu tenho dúvidas sobre a correção aí dessa estratégia, mas que de fato o equilíbrio global tem que mudar, isso me parece óbvio. Quais os efeitos negativos podem ocorrer nos Estados Unidos devido às taxas impostas a partir de abril? Bom, o primeiro efeito negativo é um aumento da incerteza em relação a como é que vai se desdobrar, né, essa política ao longo do tempo. Isso já diminui os investimentos, isso pode gerar algum choque no mercado, alguma correção. O aumento de tarifas pode gerar inflação interna. Então tem uma série de desdobramentos potenciais negativos. E é por isso que eu vejo com bastante ressalva esse tipo de política, apesar de reconhecer a necessidade de uma reestruturação da forma que os Estados Unidos lidam com o mundo, né, em termos comerciais. O Supremo sentiu a pressão já percebida nos Estados Unidos ou o regime segue pujante? Sem dúvida percebeu, sem dúvida já há uma visão, uma percepção de que há um risco, sim, de medidas por parte dos americanos. Eu creio que houve uma redução no ritmo. Se a gente observar o que aconteceu desde, né, das eleições, é que há uma concentração em isolar e finalizar um processo de criminalização do que eles chamam de bolsonarismo, para impedir que o Bolsonaro seja candidato novamente, né? Mas não houve uma expansão dessa censura, dessa repressão, além daqueles já circunscritos a todo o movimento desde que o Bolsonaro chegou ao poder, o que já é sério o suficiente, né? Mas não houve uma expansão do regime nesse sentido. Agora, é possível que por conta dessa ameaça, e especialmente se nós tivermos ações, que o regime venha, num primeiro momento, a ficar ainda mais agressivo para defender a sua posição. Isso já aconteceu em vários outros países, né? Até que, eventualmente, haja uma distensão, algum novo reequilíbrio com bases mais livres, mais democráticas. Mas, sem sombra de dúvida, já houve a percepção de que haverá uma pressão sistemática por parte do governo Trump. A mudança de mentalidade do brasileiro é o pilar para mudanças de toda a ordem no país? É óbvio, né? Porque não há nada no mundo que tenha acontecido sem que tenha passado antes pela cabeça de alguém, né? Ou de algumas pessoas. Então, a percepção da realidade como ela é o primeiro passo para qualquer mudança
da situação, né? Seja a situação pessoal sua, seja a situação do país. Obviamente que para mudar um país você tem que ter uma massa crítica de pessoas que alcancem o mesmo nível de consciência. E é por isso que a educação, que a cultura é uma coisa tão importante, e é por isso que a esquerda faz tanta força para dominar esses campos. E como a internet tem sido uma válvula de escape desse domínio, desse aparelhamento esquerdista, é o objetivo dele censurá-la, para manter o controle sobre o fluxo de informações, sobre a formação das pessoas. Mas, sem sombra de dúvida, a mudança começa com a consciência. E a consciência hoje está à mão, né? Está disponível a todos através de fontes de informações, de cultura, de conhecimento que fogem daquela mídia tradicional, da própria academia que foi aparelhada e da própria cultura. Você acha que o nosso presidente Bolsonaro será preso? Olha, tem uma grande chance disso acontecer, né? Visto que o objetivo do sistema é basicamente prendê-lo e criminalizar não só ele, o seu entorno, mas toda a direita. E me parece que eles não vão mudar, né, essa posição, não vão parar nesse esforço de prendê-lo, mesmo que essa acusação seja risível e todo o processo esteja eivado aí de ilegalidades, né? Não seguiu o devido processo legal, não segue, né, a Constituição brasileira, não segue o ordenamento jurídico brasileiro, mas enfim, né, faz um bom tempo que essa é a realidade do país. Sua opinião sobre classificação da democracia brasileira como falha pela The Economist. A The Economist tem um ranking bastante antigo já, e até respeitado, que dá uma nota às democracias. Supostamente a The Economist é uma revista que defende, né, democracias de livre mercado, mas até a página 2, porque nos últimos vários anos, especialmente nas últimas 2 ou 3 décadas, um dos principais veículos de defesa do que eu chamo de globalismo socialista, né? Então, esse ranking também é bastante questionável em si, por conta dos seus autores, mas vá lá, né? Grosso modo, ele até representa uma visão, pelo menos assim, o que é democrático e o que não é democrático. O Brasil teria caído no ranking em 6 posições. Um dos motivos seria o bloqueio do X no Brasil, que é, né, fundamentalmente correto. Agora, colocar o Brasil, né, a democracia brasileira, mais ou menos na mesma categoria de democracia falha como uma americana, não faz sentido algum, né? E até mesmo a categorização como democracia já é bastante questionável, visto que na prática não há mais liberdade de expressão e não há mais o devido processo legal, né? Qualquer pessoa que critique o sistema, que critique autoridades, tem uma boa chance de ser punida, de ser perseguida, de ser censurada ou coisa pior, né? Temos aí centenas de pessoas sendo processadas ao arrepio da Constituição brasileira, presas em processos, né, basicamente sumários, penas altíssimas, enquanto nós observamos todo tipo de corrupto tendo processos anulados ou arquivados. Então, eu acho que é uma miragem, é uma ilusão, né, acreditar que ainda exista democracia no Brasil, né? Mas pelo menos a The Economist mostrou que houve uma piora, né, da democracia brasileira, o que até é impressionante, uma publicação que tem esse pendor para o globalismo socialista. Estamos confusos. Explique melhor o Trump. Bom, creio que essa é uma pergunta fundamental, é uma pergunta que eu recebi ao longo da semana, dos últimos dias. Há uma espécie de racha, até mesmo na direita internacional, incluindo no Brasil, em relação às últimas decisões do Trump, em relação, por exemplo, às decisões sobre a saída americana da guerra da Ucrânia, ou a busca, né, por um acordo de paz, pela imposição de tarifas, entre outras coisas. Então, é preciso fazer uma explicação um pouco mais completa para conseguir entender, né, esses movimentos. Não necessariamente são movimentos corretos, na minha opinião, mas o motivador de todas essas movimentações é sim algo muito correto e algo muito necessário, né? Talvez o meio é que não esteja tão calibrado, mas isso também é muito difícil, né, de avaliar. Mas vamos lá, né? O que nós precisamos entender é que o Trump representa um movimento disruptivo. Disruptivo do quê? Né? De uma certa forma, um movimento revolucionário, mas não na lógica esquerdista desse termo. Nos últimos vários anos,
no mundo ocidental, o que nós tivemos foi o avanço de um projeto socialista em escala global, inclusive, né, cuja principal origem, cuja a principal fonte de inspiração é a União Europeia. O que nós tivemos aqui nos Estados Unidos foi a cooptação do Partido Democrata, que deixou, né, de seguir certos preceitos americanos, porque os democratas nunca foram tão diferentes dos republicanos, para seguir essa ideia, né, de acabar com os Estados Unidos, que seria uma força negativa no mundo, e implementar uma espécie de socialismo mais parecido com o socialismo europeu. Obviamente que isso não é compatível com o projeto americano. Mercado livre, Estado limitado, direitos fundamentais, como direito a livre expressão, a livre associação política, a descentralização do poder. Isso tudo não é compatível com o projeto socialista europeu, né? E a partir disso nós tivemos o surgimento do movimento, ou o renascimento do movimento conservador aqui nos Estados Unidos, no Brasil e mesmo na Europa. Isso se materializou pela Brexit, que foi um duro golpe nos globalistas, e pela primeira eleição de Trump em 2016. E obviamente que o sistema se reorganizou, utilizou seus anticorpos para neutralizar o que eles chamam de movimento populista autoritário. E a partir disso a gente teve a censura e perseguição em massa da direita no Ocidente. Talvez o Brasil seja o país que esse processo ficou mais avançado, teve mais frutos, né, com a instalação de um regime opressor contra a direita. Aqui nos Estados Unidos esse processo foi limitado, apesar do Trump mesmo ter sido perseguido, ter sido condenado num processo que foi armado desde o início por um promotor daqueles do George Soros, né, com um juiz ativista que criou uma lei para impedir que o Trump fosse candidato e voltasse a ser presidente. Houve uma captura, e isso ficou claro nas últimas revelações lá sobre a USAID, sobre outras agências americanas, houve uma captura por parte da esquerda desse aparato estatal e também fora do Estado, né? Nós tivemos nos últimos anos esse globalismo socialista implementando políticas através de grandes corporações, né? ESG, DEI, essa sopa de letrinhas que envolve a instrumentalização até mesmo de grandes empresas para a implementação desse projeto. A vitória de Trump representa a revolta dos conservadores contra esse projeto e envolve o desmanche dessas políticas. Essa estrutura de Estado, especialmente no aparato de segurança, ligado diretamente a essa reunião com a Europa, né, essa união através da OTAN, essa aliança, que é isso que representa a OTAN, está por trás de boa parte desse projeto de repressão à direita. E me parece que há uma percepção, um entendimento por parte do governo Trump, por parte do movimento que ele lidera, que isso precisa ser desmanchado. E aí há o reflexo na guerra da Ucrânia, né, que muita gente interpreta de maneira equivocada como uma mera aproximação de Trump com a Rússia, mas vai muito além disso, né? Na verdade, há a percepção de que é preciso fazer um recuo e se afastar do projeto europeu, que não é mais alinhado aos valores americanos, como muito bem colocou o J.D. Vance. Então, esse é um aspecto. A questão das tarifas envolve uma percepção, e também a questão da OTAN envolve uma percepção econômica, sobre uma posição diferente dos Estados Unidos em relação ao mundo, de subsidiar de uma certa forma todo o mundo ocidental, né? A questão é que é uma percepção que não existe mais esse mundo ocidental porque nós não temos mais um alinhamento e, além disso, há um problema seríssimo, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, de auto-endividamento e altos déficits que precisa ser resolvido. Então, uma das principais contas, né, do orçamento americano é justamente os gastos militares, que pela primeira vez na história foi ultrapassado pelos juros que são pagos pela dívida, né, o que acendeu a luz vermelha aí, especialmente para os republicanos, que identificam esse problema como uma ameaça existencial aos Estados Unidos e identificam-os de maneira correta. Agora, se esse movimento está sendo feito de maneira correta, seja através de uma ruptura dramática, né, com a OTAN, com a Europa, seja através da imposição de tarifas no primeiro momento, que parece ter mais o objetivo de se buscar uma negociação, né, de um novo acordo que seja mais equilibrado e não necessariamente a implementação de tarifas isolacionistas. Se essa é a melhor forma de fazer esse movimento, isso sim pode ser questionado, né? Ainda é cedo para dizer, eu tenho minhas dúvidas, especialmente em relação à questão das tarifas. Mesmo em relação à OTAN, né, preciso ter cuidado para não jogar
a água, né, do banho fora junto com o bebê, né? Então, como disse o Mike Benz, é uma cirurgia aberta, né, de coração, que é muito delicada e que pode matar o paciente. E obviamente que é isso que ninguém quer. Mas, sem sombra de dúvida, e aí o Trump está certo, é necessária uma mudança profunda e fundamental na estrutura mesma dos Estados Unidos e na sua relação com o mundo, especialmente na sua relação com a Europa, porque a Europa não está mais alinhada, especialmente a União Europeia, não está mais alinhada com o projeto americano, com os valores americanos. Obviamente que isso vai gerar muita confusão, né? Um processo disruptivo gera incerteza, gera divisões, e isso faz parte do processo, né? Mas realmente é um momento bastante delicado da história humana, da história ocidental, mas sem sombra de dúvida, a alternativa a essa mudança também não é aceitável, né? Que seria a manutenção de um processo autoritário da transformação do Ocidente numa força totalitária, né? Que é exatamente o projeto europeu. Olavo declarava não ter ideologia, mas por qual razão ele combatia fortemente o marxismo cultural? De uma certa forma, o conservadorismo é uma não ideologia, se você definir a ideologia como uma força de mudança estrutural na sociedade de cima para baixo. De uma maneira geral, os conservadores acreditam numa ordem que é construída aos poucos ao longo do tempo, né? Diferentemente do que muita gente acredita, o conservadorismo não defende a manutenção de uma sociedade estática, mas sim o respeito às normas, às tradições, às leis, né, às práticas, a cultura que foi promovida ao longo de séculos, ao longo de milênios, para que seja mantida a estabilidade e a coesão social, né? Já o marxismo e outras correntes do marxismo, ou mesmo correntes revolucionárias de esquerda, elas buscam uma mudança profunda da sociedade. E é esse tipo de coisa que o Olavo tratava como ideologia, né? Então, se você tem um grupo buscando uma mudança estrutural da sociedade que não respeite a tradição, não respeite o passado, não respeite aquilo que foi construído ao longo dos séculos, você tem uma ideologia revolucionária, né? Então é por isso que, de uma certa forma, o Olavo se apresenta como um filósofo anti-ideologia. E, de uma certa forma, o conservadorismo é isso. Qual a tua percepção sobre a falta de apoio a Jair Bolsonaro e essa suposta divisão da direita? Eu não vejo assim uma falta de apoio, eu vejo um apoio bastante consistente, mas é preciso fazer uma avaliação de tudo que aconteceu nos últimos anos e de certos erros que foram cometidos. Eu já falei aqui sobre certos problemas, claro que é muito fácil, né, falar do que estar lá à frente dos acontecimentos e das decisões, mas o que eu vejo nos últimos dias e nas últimas semanas, e eu acho que esse é um problema sério, realmente promove uma divisão profunda na direita, é um certo tratamento truculento, né, por parte de algumas pessoas do movimento em relação a aliados, e até mesmo pessoas que estão mais no centro do que a direita e que são enxotadas, né? Então, eu acho que esse é um fenômeno especialmente grave e que acaba promovendo uma falta de apoio, né? Acho que esse é um problema, né? Mas, obviamente, que ainda há muito apoio, e especialmente nesse momento de clara perseguição, de clara censura, é preciso expor, né? Não é uma questão de você defender ou não Jair Bolsonaro, aqui falando para quem não tem simpatia, né? Enfim, nem é de direita, mas algo muito mais importante do que isso, que é defender o próprio Estado de Direito, que é defender as liberdades básicas, né? Se você não percebe o nível de perseguição e de subversão da ordem constitucional brasileira que está acontecendo, sob a justificativa, né, de defender a democracia, você, num segundo momento, estará à mercê exatamente desse tipo de procedimento, qualquer que seja a sua inclinação
ideológica, né? Porque quando nós perdemos os direitos fundamentais, quando não há mais o devido processo legal, quando não há mais Estado de Direito, não há ninguém seguro. Você pode até ser um aliado do regime neste momento e bater palmas e achar ótimo que os seus opositores estejam sendo perseguidos, mas amanhã você pode se ver numa situação em que você não é mais considerado um aliado, a sua posição não é mais interessante e você será perseguido, né? Foi assim que aconteceu em todos os momentos da história em que a justiça foi subvertida em nome de uma suposta defesa de valores mais elevados, né? Que basicamente é uma falsidade. Então, resumindo, né, não tem como você proteger a democracia destruindo os pilares básicos da democracia. Isso vai muito além do que está acontecendo com Bolsonaro, com a direita brasileira, né? Isso é muito mais profundo. Já podemos ver o J.D. Vance como possível sucessor de Trump na Casa Branca? Sem dúvida, né? Se tivesse que fazer uma aposta hoje, é muito cedo ainda, seria no J.D. Vance. Ele tem um perfil parecido com o Trump, ele é jovem, ele é muito inteligente, eu diria que ele é até mais conservador do que o Trump, e ele está crescendo muito dentro da base conservadora aqui nos Estados Unidos. Então, sim, né, me parece que o J.D. Vance tem uma boa chance de ser o sucessor do Trump. Gostaria de investir em dólar e tenho medo, pois não entendo nada de investimentos. Bom, em primeiro lugar, você não precisa ter medo. É muito mais fácil do que você imagina, especialmente hoje em dia, né? Você pode abrir uma conta, por exemplo, conosco aqui na Liberta Investimentos. No seu app, você consegue abrir uma conta internacional, enviar recursos em questão de minutos e fazer uma alocação em ativos denominados em dólares, né? Isso no passado era muito mais complicado e muito mais caro. Hoje, a partir de pequenos valores, você já consegue fazer essas alocações e essa diversificação. Agora, se você tem receio, né, por falta de conhecimento, por falta de experiência, você pode abrir uma conta com a gente e contar com o auxílio de um assessor de investimentos que vai te explicar, que vai avaliar o seu caso e que vai te ajudar nesses passos, né? Então, se você achou interessante, não deixe de clicar no link que acompanha esse vídeo. Sem visto nos Estados Unidos, mas com cidadania italiana, encarar o globalismo europeu ou ficar no Brasil? De uma maneira geral, apesar, né, dessa visão mais socialista da Europa, obviamente que o nível de vida médio na Europa é muito superior ao Brasil, né? O nível de violência é muito menor, apesar de a gente estar vendo um crescimento dessa violência promovida pela imigração desenfreada, né? Um tipo de violência diferente com a violência endêmica que a gente tem no Brasil. Fora que é um país civilizado, né? A Itália, especialmente, não tem um alinhamento tão grande com esse socialismo europeu, especialmente no campo dos costumes, né? Apesar de economicamente os italianos serem bem socialistas. Então, para mim, parece meio óbvio que Itália, especialmente, é muito menor que o Brasil. Agora, um cidadão italiano tem uma vantagem, uma facilidade para conseguir um visto americano, que é um visto E, que tem alguns países, né, que os Estados Unidos têm um tratado que oferece essa possibilidade. Por exemplo, acho que na América Latina o Paraguai, né, um cidadão paraguaio pode ter aí acesso a esse visto, que envolve um investimento num negócio aqui nos Estados Unidos. O investimento é relativamente baixo e você pode ter um visto para ficar aqui nos Estados Unidos, apesar de não ser um visto de permanência, uma residência permanente. Então tem essa possibilidade também facilitada pela cidadania italiana, né? Mas obviamente que entre Brasil e Itália, me parece que a Itália é mais interessante. Mas sempre tem que levar em consideração a tua situação pessoal e é uma decisão que não é tão simples como muitas pessoas imaginam, né? Nem tudo são rosas em se mudar para outro país, mesmo que esse país seja melhor. Educar os filhos nos Estados Unidos é melhor do que no Brasil? Fugir da pauta maldita da esquerda? Infelizmente, depende de onde você está educando, né? Qual escola, qual universidade. E depende muito também da sua postura pessoal, né? Quem você se relaciona, quais as pessoas que você deixa em contato com a sua família, com seus filhos. Nos Estados Unidos há também na educação uma forte presença da esquerda. Há na sala de aula a busca, né, da militância extremista, tanto quanto no Brasil, em alguns casos até mais, né? Então, não é só porque você está nos Estados Unidos que você está blindado dessa influência. Então você tem que ter muito cuidado, qual escola, né, acompanhar a aula, acompanhar o que está sendo ensinado, explicar. Não é só na escola, né? A criança vai ler livros, vai ter acesso a conteúdo na televisão. Hoje tem YouTube, tem iPad, né? Tem uma série de inputs e você tem que estar acompanhando tudo, porque
o aparelhamento é gigantesco e a militância é cada vez mais agressiva.